Fala, meu amigo, excelente pergunta. Aí eu vou tentar responder aqui o mais rápido possível, senão qualquer coisa divide em dois vídeos, tá? Vamos lá. É um pouco complicado falar de preço, porque você tem diversas variantes para se chegar num preço, num cachê, seja lá o que for. O cachê ele varia muito aqui no Brasil de um estado para o outro. Varia muito do tipo de evento que você vai fazer, do que você vai precisar. Então você tem que levar um monte de coisas em consideração quando você fala em cachê. Tá? O mesmo cachê que a gente cobra aqui no estado de São Paulo, ele pode ser um pouco diferente, por exemplo, do norte, do nordeste do país, do sul do país, são coisas diferentes, porque as realidades são diferentes. Tá? A questão financeira, né, que eu estou falando aí de questão diferente, a gente sabe disso. Pode gerar polêmica esse vídeo que eu estou fazendo, não tem nenhum problema quanto a isso, mas assim, isso é uma coisa que realmente você tem toda a razão, dificilmente vai ouvir falar. Né? Como você é aluno lá do curso, tanto é que eu tenho uma aula somente falando da questão de precificação, que é para poder mostrar por causa disso, por que a gente chega num determinado preço para poder estar passando para o cliente, seja ele num cachê diário, seja ele num projeto por completo. E dentro dessas variantes também tem muito daquilo com que você vai entregar. Você só vai operar, você só vai programar, você vai montar, programar e operar, você vai fazer o projeto por inteiro, você vai entregar tudo o que se precisa para entregar um projeto. Então tudo isso são variantes que tem que ser levadas em conta. Tá? Onde vai ser isso? Conforme eu falei, aqui eu já cheguei a trabalhar aqui no estado de São Paulo, eu vou para outros estados, eu cobro diferente. E às vezes chega a ser um pouco inferior, mas eu entendo, porque toda essa questão do espaço que a gente está envolvido. Né? Não é que a gente tem medo de falar, é que tem diversas coisas que, por exemplo, se eu falar para você um cachê, você vê, né, que lá dentro, por exemplo, das aulas, né, lá nas aulas bônus, eu tenho diversos cases nos quais eu falo a questão de valores. De repente, do valor que eu posso estar falando ali pode não ser uma realidade para você que está em outro local. Né? Mas por quê? Porque também tem que ser levado em conta o tempo que você tem, a experiência que você tem, né, dentro da carreira, o conhecimento que você tem, o estudo que você teve. Você pega, por exemplo, né, um projeto. Eu estou fazendo um projeto atualmente, juntamente com arquitetura, dentro de um centro cultural. Então eu tenho um certo valor para estar trabalhando ali, porque eles pediram desde a questão do projeto em si, a acompanhamento, a ajudar em compra, ajudar num monte de situação, num monte de coisa que tem um custo para mim, eu tenho um tempo meu que eu vou estar me dedicando para isso. Então, nada mais justo do que você cobrar valores que sejam compatíveis. Então, é importante, né, tanto para você quanto para qualquer um que esteja vendo esse vídeo, qualquer profissional de iluminação, entender isso também. Sabe? Que existem diversos fatores para você chegar num preço. Então é muito difícil eu chegar e falar assim para você, cobra tanto. Ah, mas fulano, que isso, que aquilo, dizem que tem umas tabelas aí, umas tabelas loucas, enfim, eu não conheço nenhuma tabela que seja oficial. Tá? Tem o Sated, que tem o preço deles, mas eu não trabalho com as coisas do Sated, eu não trabalho com aquele tipo de informação. Tá? Eu trabalho com outras coisas que para mim, assim, eu não tenho, eu vejo assim, o Sated para mim ele não pode colocar preço no meu trabalho. Tá? Eu vejo dessa forma. Primeiro que eu não sou coligado, tenho grandes amigos lá, mas não sou coligado. Mas assim, por que ele vai colocar se ele não sabe o que eu preciso fazer para se chegar naquilo? O meu trabalho é totalmente diferenciado. Eu não faço um trabalho como a grande maioria faz, de projeto. Eu faço um projeto realmente, você vai receber tudo, meu. Inclusive documentações que muita gente não faz. Então eu tenho que cobrar um pouco a mais do outro, tá? Uma outra coisa também que às vezes acontece, o profissional trabalhar por percentual. Né, principalmente no teatro, eu já vi profissionais que criam, né, um projeto de iluminação e vão trabalhar por percentual. Eu não trabalho por percentual, eu trabalho por um projeto porque para mim eu entreguei, vai na mão do operador, de quem estiver viajando, e isso daí vai ser uma coisa adaptada. Então é muito difícil, por exemplo, para eu estar determinando, eu quero tanto por cento, sabe? E então eu sempre tenho um valor, né, para estar fazendo um projeto, um valor fixo no projeto, e nas minhas diárias eu cobro por dia. E juntamente com isso eu negocio a alimentação, eu negocio estadia, eu negocio o transporte, por aí vai. São essas coisas, que são coisas que você tem que levar em consideração.
Tá? Você não pode simplesmente assim, eu quero cobrar um valor X, porque eu vi fulano cobrando. Tá? Mas o que aquele fulano fez ou fulana fez para chegar naquele valor? Se é pequeno, não é complicado. Eu sei que eu recebo informações, né, de vocês alunos, tudo. Mas fulano está trabalhando, portanto, é a realidade dele. É a realidade dele. Confia mais em você, tá? Confia mais naquilo que você está fazendo. E mesmo hoje em dia, né? Hoje em dia todo mundo sabe que eu tenho eu trabalho também em sistema CLT e trabalho fora do CLT. E o que acontece? Mesmo antes de eu trabalhar CLT, eu era muito chato quanto à questão de preço. Eu tenho um preço, não tem como modificar. Se você for muito bom, por aí vai. A gente vai ter que negociar isso. A gente vai ter. Porque eu acho um absurdo o artista principal ficar com praticamente 80% e o restante dividir com os outros. Você pega músicos, por exemplo, né, na área de shows, eles têm um cachê assim, que antigamente era para dos músicos, hoje eu já não sei como está. Mas era um valor, que era um preço, né? Que, assim, eu sou tão artista, tão técnico quanto o músico que está lá, quanto o artista que está ali se apresentando. Por que meu cachê, preço, tem que ser inferior? Por que o meu preço de projeto de iluminação, no qual eu vou dar acabamento para todo o espetáculo, por que ele tem que ser inferior, por exemplo, ao do figurinista, ao do cenógrafo, que ganha, às vezes, 4, 5 vezes mais para apresentar um trabalho muitas vezes medíocre? Desculpa estar colocando essa palavra, medíocre é mediano, tá? Entenda como mediano aqui nessa questão. Eu já participei de coisas assim, no qual eu juro, eu fiquei com vergonha de ver o trabalho do cenógrafo, do diretor ter que chegar e falar para mim, você consegue acertar isso daí com a luz? Então, para tudo isso tem um preço, sabe? Para tudo isso tem custo envolvido, tem um monte de coisa. Então, eu não posso chegar e falar assim, cobra tanto. Entendeu? Mas eu penso dessa maneira. Se nós tivéssemos, né, uma organização muito maior aqui no Brasil de técnicos, e isso até funcionaria, mas não tem. Nós não temos e vou ser muito sério com você, a gente nunca vai ter isso. Nunca vai ter, porque cada um acaba olhando o seu amigo. Acho que esse período pandêmico que passamos mostrou muito isso. No começo estava todo mundo unido, e depois, quando alguns começaram a sobressair, esses foram deixados de lado e os invejosos foram ali martelando e fazendo um monte de besteira, falando um monte de merda na nossa área e pronto, né? Acha que estava tudo certo. Então é bem complicado pegar nessa questão. Eu sei que o vídeo ele está um pouquinho longo, né? Esse vídeo está sendo um vídeo totalmente especial aqui que eu estou lançando, até também aqui no meu YouTube, e porque é algo que a gente tem que chegar e falar. Não tem como que eu posso dizer para você? Não tem como eu chegar e dizer para você assim, você tem que cobrar tanto, porque isso, porque aquilo, você não pode abrir mão. Não, você tem que abrir mão. Às vezes você vai ter que negociar. Preço se negocia em qualquer trabalho. Mão de obra mais ainda. A gente não consegue negociar dentro de um supermercado, por exemplo, porque eles já negociaram para a gente. Mas a questão de prestação de serviço, né, você tem como negociar tudo isso. Né? Bom, eu vou terminar por aqui, que eu sei que está um vídeo um pouquinho longo, mas eu acho aqui só para esclarecer isso, nessa questão do preço, quanto eu devo cobrar. Você tem que ver tudo isso, né? Então, assim, toda vez que você vai colocar seu preço, não esqueça, você se alimenta, você tem questão de transporte, tá? Você tem a questão do tempo que você vai estar ali disponível, você tem que cobrar ensaio, se tiver ensaio, sim. É direito seu como profissional cobrar ensaio. Não vem com essa porque ator cobra ensaio. Por que não vai pagar para o técnico iluminação? Por que não vai pagar para o iluminador? Tá? E quando você for montar essa planilha, né, de orçamento, dá uma olhadinha depois lá na aula de orçamento, né, conforme eu falei, eu sei que você é aluno, você tem, dá uma olhadinha para ver tudo que eu elenco para estar passando um preço, para estar chegando numa determinante. Então eu vou cobrar tudo mesmo, e a partir disso você consegue negociar muito melhor. Lé, mas se eu cobrar muito caro, não vai querer. Não vai ter o seu serviço, só isso. Não vai ter o seu serviço. Tá? Que nem, por exemplo, né, agora só para a gente fechar aqui uma questão de preço. Como eu trabalho na internet há muito tempo, quem me chamar para live tem que me pagar. Porque a internet, para mim, ela é um meio de ganho que eu tenho. Então, eu tenho um preço a ser cobrado aqui. Para fazer de graça, eu faço nas minhas redes sociais. Muitas pessoas vieram me procurar para que eu participasse de lives,
né? E não quiseram pagar, mas desculpa, eu trabalho com a internet há muito tempo. Ah, mas fulano, eu não posso fazer nada. Eu dependo da internet também para poder ter os meus ganhos, sabe? Então, tudo isso eu tenho que levar também em consideração quando me chamam para uma live. Eu não faço troca, não faço nada. Se você quiser, vai ter que pagar um cachê. Eu tenho um cachê mínimo ali para poder estar participando, porque eu vou estar vou estar aqui trazendo o meu conhecimento para você. Se for para trazer gratuitamente, eu trago por aqui, pelos meus canais, tudo que isso eu faço desde 2008. Eu faço isso gratuitamente. Sabe? Então agora veio uma leva tão grande que acabou fazendo live, que fazendo aquele monte de coisa que só encheu o saco, né? A grande maioria só perturbava, não fazia lava coisa com coisa, tudo para querer aparecer de alguma maneira, e às vezes de uma maneira até muitas vezes errada, que foi o que aconteceu. Tá? Aí as pessoas chegam e falam, ah, mas não tem dinheiro para pagar, você pode fazer. Não, não vou fazer, não faço. Não faço, não é questão de se dar luxo, é questão de você é questão de respeito para conosco. É questão de respeito isso, meu amigo. Né? Meu amigo, minha amiga que está vendo esse vídeo aqui. Tá bom? Bom, qualquer dúvida você me chama, vamos trocando ideia aí, qualquer um que esteja vendo esse vídeo, não tem problema nenhum. Mas é isso, essa que é a minha informação que eu tenho para falar quanto à questão de preço. Tá? Isso é uma coisa que eu já falo há muitos anos, você não pode se menosprezar de maneira alguma, você tem seu valor. Ah, fulano está cobrando. Se for muito inferior, gente, assim, você pode abaixar, mas se for muito inferior àquilo que você está acostumado, busca outro. O nosso mercado é gigantesco. É gigantesco. Eu não parei no período da pandemia, todo mundo fala, eu não parei. Todo mundo sabe disso. Né? Os alunos principalmente sabem muito bem disso. Eu não parei. Parei, fui escrever livro, fui escrever um monte de coisa. Por quê? Porque eu tenho diversas fontes, né, de renda dentro da minha área de atuação. Então é isso, mas daí é vídeo para outro dia, para outra aula, para falar sobre isso. Beleza? Gratidão, meu amigo. Não posso esquecer, né? Terminando aqui. Bora iluminar o mundo. Vamos lá.